Oi, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é bem simples, mas que tem um poder enorme: a sobrecarga. Sabe aquela frase, nenhuma sobrecarga é sábia? Pois é, ela se aplica a muita, mas muita coisa na vida. E como a gente vai ver aqui, isso é especialmente verdade quando o assunto é o nosso corpo. Para começar a entender o tamanho do problema, vamos pensar em algumas situações do dia a dia. Pensa só comigo. Quando se coloca mais peso numa casa do que a fundação dela aguenta, bom, não tem jeito, né? Uma hora a estrutura vai ceder. E olha, a mesmíssima coisa acontece com um barco. Se a carga passa do limite, o risco de afundar não é só uma possibilidade, é uma questão de tempo. Ou então num carro, coloca peso demais e a suspensão não vai aguentar, é simples assim. Em todos esses casos, a solução é uma só e é bem óbvia. E aí que está o ponto central de tudo isso. O nosso corpo funciona exatamente da mesma forma. Aliviar o peso extra não é só uma opção, muitas vezes é a única maneira de evitar uma verdadeira tragédia na nossa saúde. Então, vamos lá. Vamos descobrir quais são essas cargas ocultas que o excesso de peso coloca sobre a gente. Porque, sério, o problema vai muito, mas muito além do espelho. É um fardo silencioso que o corpo inteiro carrega, dos órgãos até os ossos. E o pior é que as consequências chegam como uma avalanche, uma coisa levando a outra e afetando o sistema todo, sabe? Começa lá no metabolismo, já abrindo a porta para diabetes, aí pressiona o coração, aumentando o risco de infarto, esmaga as articulações, o que causa dor crônica, fora que desregula todos os hormônios, atrapalha o sono com a apneia e, o que é mais assustador, alimenta uma inflamação silenciosa que envelhece o corpo por dentro. Isso sem nem falar do peso que isso tem na nossa cabeça, na saúde mental. E se tudo isso já não fosse o bastante, olha só que chocante esta afirmação do neurologista Dr. David Perlmutter. Ele faz uma conexão direta com o nosso cérebro. Ou seja, além de todos os riscos que a gente já conhece, o excesso de peso, principalmente aquela gordurinha na barriga, está ligado a danos cerebrais bem sérios. É de arrepiar. E isso nos traz para um ponto super específico, a tal da barriga de cortisol. Porque sim, existe diferença entre as gorduras do corpo. E aquela que se junta no abdômen é, de longe, a mais perigosa. A barriga de cortisol é basicamente um sinal, um alerta do corpo dizendo que tem um caos acontecendo por dentro. Sabe o estresse crônico? Essa marca registrada da vida moderna? Pois é, ele faz o corpo liberar cortisol demais. E esse hormônio bagunça todo o metabolismo, mandando o corpo guardar gordura bem ali, na pior região possível. E aqui está a grande diferença. Tem a gordura subcutânea, que fica logo embaixo da pele, mas a visceral, essa da barriga de cortisol, é a outra história. Ela fica lá no fundo, abraçando os nossos órgãos. Dá para imaginá-la como uma pequena fábrica que não desliga nunca, produzindo sem parar substâncias inflamatórias que se espalham pelo corpo todo, causando um estrago silencioso. Isso acaba criando um ciclo vicioso, sabe? Uma bola de neve perigosa. O estresse da vida moderna aumenta o cortisol, que por sua vez gera mais gordura visceral. Aí, essa gordura causa mais problemas de saúde. O que, claro, gera mais estresse físico e mental. E o ciclo recomeça, cada vez mais forte. Só que essa sobrecarga não é igual para todo mundo. Cada grupo sente o impacto de um jeito diferente. Agora a gente vai ver como essa crise aparece de formas bem específicas, para entender que, no fim das contas, ninguém está imune. Para os homens, por exemplo, o golpe é forte na performance e na saúde do coração, além de derrubar a testosterona. Já para as mulheres, os efeitos batem direto na fertilidade e no equilíbrio hormonal. E o que talvez seja o mais grave de tudo é o que acontece com as crianças. O excesso de peso nelas é um gatilho para um futuro de doenças crônicas e problemas emocionais que podem marcar a vida inteira. Agora, saindo um pouco do individual, vamos olhar o quadro geral, a escala social disso tudo. A gente está falando de uma verdadeira epidemia, que se tornou tão comum, mas tão comum, que a gente quase parou de enxergar o quão grave ela é. E os números são assustadores. As projeções mostram que, até 2030, a obesidade pode atingir 30% dos adultos no Brasil. É um crescimento absurdo em pouquíssimo tempo. E isso não é só aqui. É um fenômeno mundial. A previsão é que 1 em cada 5 homens e 1 em cada 7 mulheres no mundo todo vão viver com obesidade. Isso é uma crise de saúde pública global, não tem outro nome. Então, a pergunta que não quer calar é: como é que a gente deixou isso virar normal? A resposta é que o que era para ser exceção acabou virando regra. E quando isso acontece, a gente perde a noção da gravidade do problema. E tudo isso nos traz até o ponto final dessa análise. Ok, o problema é gigante. Mas então, por onde começar a resolver? O passo mais importante, na verdade, é uma virada de chave na nossa cabeça, uma mudança de mentalidade.
A verdadeira transformação só começa com o diagnóstico, sabe? É preciso primeiro admitir e reconhecer que essa sobrecarga no corpo é sim um problema sério. Sem essa consciência, sem essa ficha cair, nenhum ajuste de verdade vai para frente. E para fechar, a gente volta para aquela ideia do começo que amarra tudo de um jeito perfeito. Se excesso de peso é ruim para uma casa, para um barco, para um carro, por que a gente acharia que com o nosso corpo seria diferente? A questão que fica é, será que a gente está disposto a aliviar essa carga para não afundar na nossa própria saúde?